Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Há muitas maneiras de definir o livro do Apocalipse. Podemos dizer que é uma profecia. Podemos dizer que é literatura de sabedoria. Podemos dizer muitas coisas diferentes sobre ele. Mas o que eu quero que você entenda é que ele foi escrito de forma muito literária. Por que eu digo isso? Porque João foi inspirado pelo Espírito Santo a escrevê-lo em etapas e com certos recursos, para que pudéssemos ter uma revelação maior e entender a mensagem desta profecia. Agora, pegue sua Bíblia e vamos para Apocalipse capítulo 10. Lá encontramos quase uma pausa em nosso estudo, porque Deus tem falado sobre o juízo. Ele tem falado sobre sua disciplina e sua condenação sobre aqueles que o rejeitam. No capítulo 10, há uma passagem muito singular. Mais uma vez, voltamos ao que chamamos de livro ou pergaminho para que haja revelação a nós, de modo que possamos entender o que lemos e o que ainda leremos, à medida que prosseguirmos neste livro do Apocalipse. Olhe comigo, então, em Apocalipse, capítulo 10, versículo 1. João ainda está recebendo visões. Observe o que acontece no versículo 1. Ele diz: "E vi outro anjo." Não é um anjo comum. Vamos lembrar que, mais cedo neste livro, havia outro anjo comum. E João usa uma palavra que, no grego moderno, podemos dizer que significa cavaleiro, como em cavaleiro da távola redonda. Mas aqui, a palavra tem a ver com alguém que é um guerreiro poderoso, alguém que é forte, alguém que é único em sua habilidade. Então, é um anjo especial. E não por acaso este anjo, que é único, traz uma revelação, isto é, a verdade das Escrituras, para nos dar discernimento, para que possamos tomar decisões sábias. Então, olhe novamente. Apocalipse capítulo 10, versículo 1. "E vi outro anjo forte, que descia do céu, e ele estava vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça," diz aqui, por cima da sua cabeça estava algo semelhante a um arco-íris. Se depois você olhar, verá a parte da Torá chamada Noar, que fala sobre Noé. Verá que o arco-íris aparece como sinal de aliança. Mas, mais do que isso, é um lembrete dessa aliança. Afinal, o que é essa aliança? Em certo sentido, precisamos entendê-la como a promessa de Deus de não destruir o mundo, certo? É o que muitas pessoas pensam. Não. A promessa é que Deus não vai destruir o mundo com água, mas Deus vai trazer destruição. Com o quê? Com o fogo. O fogo tem um propósito de refinar. O que a Escritura nos diz é que o que Deus vê, o que as pessoas deveriam estar se perguntando é: por que existe tanta morte, tanta devastação, tanta dor? Porque todas essas coisas estão acontecendo. E o motivo é porque Deus quer trazer refinamento à sua criação. É isso que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida. Ele quer trazer pureza. Ele quer trazer refinamento à nossa vida. E você sabe onde isso deve se manifestar? Em nossa forma de agir, em nossas ações. Sabe, grande parte da Escritura é encontrada em 1 Coríntios capítulo 3. E eu repito, pois precisamos lembrar que o juízo existe e que há várias formas de juízo. Você sabia que sua vida será julgada? E não estou falando sobre onde você vai passar a eternidade. Essa é uma forma de juízo, mas não é isso que está no centro da nossa discussão agora. A sua vida, ou seja, a forma como você age, as suas ações,
serão julgadas. Serão julgadas cada uma das coisas que você faz. Cada palavra que você fala, cada ação que você toma, tudo isso será julgado. E será julgado com fogo. E se a base dessa ação for você mesmo, se for movida pelo orgulho, movida pela arrogância, movida de acordo com seus pensamentos, com sua inteligência, seguindo seus caminhos, o que parece certo aos seus olhos, bem, será o fogo que vai julgar e consumir como feno, palha e luta. Isto é, tudo será consumido num momento. Mas aquelas obras feitas, ungidas pelo Espírito Santo, guiadas pela verdade das Escrituras, você sabe o que vai acontecer? Elas serão refinadas e se tornarão ouro, prata e bronze. Ou seja, serão coroadas pelas quais podemos honrar a Deus. Sabe qual é uma das declarações tolas que você pode fazer? É dizer a si mesmo: tudo que eu quero fazer é simplesmente estar no reino de Deus. Se eu for uma criança, todo o resto está bem para mim. Eu só quero estar lá. Essa é uma declaração tola. É claro que você gostaria de estar lá, mas isso não é suficiente. Sabe o que a Escritura diz? A Escritura diz que, quando o reino de Deus for estabelecido, não haverá mais tempo, virá a eternidade. Deus também diz que Ele vai enxugar toda lágrima. Mas por que Ele precisa enxugar toda lágrima? Quando passamos por esse juízo de obras, não para a salvação, é apenas para os crentes. Mas quando passamos por esse juízo de obras, veremos o que nossa vida realmente significou. Será que fomos usados por Deus? Fomos submissos a Ele? Será que edificamos sobre o alicerce certo? Ou construímos sobre coisas que são consumidas em um momento, uma fração de segundo? O que vemos aqui é a revelação de Deus a nós, para que possamos viver uma vida de obediência que produza muitos frutos e recompensas. Recompensas para nós? Sim. Mas o que fazemos com as recompensas? Nós a colocamos aos pés do Messias. Se você é tão tolo que diz: só quero estar no céu, não me importo com mais nada, só quero estar lá, você não terá nada para colocar aos seus pés. A sua vida, desde o momento em que você acreditou até estar diante dele no juízo, diz a Escritura que o homem irá morrer apenas uma vez. Depois disso, vem o juízo. Você sentirá um vazio. E quando você perceber o quanto a sua vida foi fútil e o que poderia ter sido, você terá lágrimas. Essas são aquelas lágrimas que Ele vai enxugar. Você estará no reino de Deus. Ele vai te perdoar, mas você vai viver pela eternidade com o entendimento de como você falhou com Deus. Esta passagem aqui nos dá uma visão de que não queremos falhar com Deus. Então, o que acontece? Vamos olhar novamente. Diz aqui que havia um anjo, ele vestia uma roupa com um arco-íris por cima de sua cabeça, e seu rosto era como o sol e seus pés. Observe o que diz sobre seus pés. Seus pés eram como colunas de fogo, e em sua mão ele tinha um livrinho aberto. Então ele tinha a revelação, ele tinha a verdade. Da mesma forma que em Apocalipse capítulo 5, havia um livro aberto que foi lido e as coisas aconteceram. Agora acontecia do mesmo modo. Tudo foi escrito para nos revelar o que iria acontecer. Do que se trata? Continue lendo. Havia um livrinho aberto. E ele fez uma coisa. Ele colocou seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Do que isso está falando? Muito simples. Profeticamente, o mar é visto como turbulento, em constante mudança. A terra é vista como algo estável, consistente. O que ele está fazendo aqui é ajuntando todas essas coisas. Essa turbulência que está no mar vai ser trazida para a terra. Lembre-se que veremos em Apocalipse capítulo 13 que haverá uma besta que sairá do mar. Esse é simplesmente outro paradigma para nos ajudar a entender que a turbulência, o caos que está no mar, também vai visitar a terra. É isso que esta profecia está se preparando para nos revelar. Olhe agora, por favor, no versículo 3. E ele bradou em grande voz. Diz que foi como o rugido de um leão. E quando bradou, diz aqui, quando ele bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Sobre esses 7 trovões, uma das coisas que os estudiosos bíblicos dizem sobre eles é que são para chamar a nossa atenção.
Vou te dar um exemplo. Quando você ouve um trovão, talvez você esteja dentro de algum local e você sabe que se há trovão, há relâmpagos. E se há trovão e relâmpagos, o que vai acontecer? Vai chover. Em outras palavras, haverá uma resposta dos céus. É isso que este livrinho está revelando. Veja, muitas pessoas pensam assim: acabou. Não, o pior ainda nem começou. Na verdade, só vai começar depois de vários capítulos. O que veremos em Apocalipse capítulo 10 e Apocalipse capítulo 11 é que estamos nos preparando para tempos difíceis. Vamos prosseguir. Olhe, por favor, no versículo 3, mais uma vez. E ele bradou em grande voz, como o rugido de um leão. Ele diz: e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Versículo 4, ele diz: e quando os 7 trovões acabaram de soar, ele diz: eu estava prestes a escrever. E o que acontece? Mas ouvi uma voz dos céus que disse: sele o que disseram os 7 trovões, mas não o escreva. Agora, por que isso aconteceria dessa forma? Lembre-se de uma coisa. João expressa toda a sua liderança e o seu estilo de escrita com base em referências que vêm, em grande parte, da antiga aliança, a Bíblia hebraica, do Tanar. E quando ouvirmos isso, não escreva, sele o que foi dito. É impossível não lembrar da profecia de Daniel. O que Daniel ouviu e viu a respeito dos últimos dias. Quando Daniel estava triste, ele foi dominado pelo desejo de saber o que era essa profecia. E Deus o levantou. Deus lhe falou que haveria uma vitória, mas ele teve que selá-la na profecia. O que está acontecendo aqui, e o motivo pelo qual isso foi registrado para nós, é nos mostrar que estamos tratando das mesmas coisas que Daniel viu. Por isso ele foi instruído a encerrar esta profecia e não escrevê-la. Versículo 5. Então o anjo que eu vi de pé sobre o mar e sobre a terra levantou as mãos para o céu. Este é um juramento. O que vemos aqui é o resultado. Aquilo que Deus prometeu, o que ele declarou, vai acontecer. Todas essas verdades proféticas reveladas pelos profetas estão prestes a se cumprir. Preste atenção, vou repetir. O que este livro nos revela, o que este livro promete, é que Deus se lembra. Por que eu digo isso? Lembre-se de que tudo começa com o arco-íris. O arco-íris é uma aliança de que Deus se lembrará. Do que Deus se lembra? Da verdade profética. E agora, ele está prestes a trazer o cumprimento profético. Por que isso é tão importante? Se você vem da perspectiva do judaísmo, verá que existe um conflito real. O judaísmo hoje ensina, e estou falando sobre o judaísmo ortodoxo, pois não conheço nada sobre as correntes reformista, conservadora ou reconstrucionista, ou qualquer outra. Eu não sei nada sobre isso. O judaísmo ortodoxo é tudo o que sei. E o judaísmo ortodoxo afirma, com convicção, todas as profecias negativas foram canceladas, elas foram apagadas. Deus não realizará essas coisas ruins porque nós merecemos apenas o bem. Vou te dizer uma coisa, não é isso que os profetas revelam. Essa atitude baseada na ideia de que merecemos apenas o bem é sinal de arrogância, de orgulho, e está além do que a palavra de Deus revela. Nós não merecemos bênçãos. Nós somos dependentes da misericórdia de Deus. O que veremos que acontecerá é que Deus vai agir de forma a mostrar a Israel que ele se lembra da sua aliança. Ele sabe de suas promessas. Mas, na verdade, quando falamos de Israel, há aqui uma referência ao livro de Daniel. Sabemos que em Daniel, especialmente no capítulo 12, há uma passagem que confirma esta profecia, assim como outros profetas também anunciam. Eles se referem aos últimos dias que estão se aproximando, ou seja, a última metade da 70ª semana de Daniel, aos últimos 42 meses, aos 3 anos e meio finais, aos últimos 1260 dias. Esse será o tempo mais difícil para os filhos de Israel. É como diz o profeta Jeremias quando fala Etzrahi leYakov, um tempo de aflição para Israel, ou tempo de tribulação,
ou de angústia, independentemente da forma como traduzimos a palavra tsará, etzará, ri leakov, tempo de angústia para Jacó, hu menena yevasheia, que significa sobre isso virá a salvação de Israel. Então Deus se lembrará, e tudo que o profeta disse se tornará realidade. Agora, por favor, vá para o versículo 5. Então o anjo que eu vi de pé sobre o mar e sobre a terra levantou suas mãos para o céu. Versículo 6. E jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e tudo o que nele há, e a terra e o que nela há, e tudo o que está no mar, pois não haveria mais tempo. A ideia aqui é que não haveria mais demora. O que o profeta falou está prestes a acontecer. E o que é? Uma coisa que precisamos ver é que Deus manterá a aliança com Israel e realizará a redenção de Israel. E ele fará isso quando julgar as nações. Espero que você veja isso como uma afirmação familiar, porque o paradigma que temos aqui é o que aprendemos no livro do Êxodo. Vários meses atrás, quando estudamos o livro de Zacarias, quando aprendemos versículo por versículo, capítulo por capítulo, aprendemos uma coisa importante. O que aprendemos, sem sombra de dúvida, é que o juízo vem primeiro, e depois vem o quê? O reino. Também aprendemos que esse juízo é muito semelhante ao juízo sobre o Egito, que trouxe a redenção dos filhos de Israel. Então, é o mesmo padrão. O que Deus está prometendo é isso. Ele irá julgar as nações e redimir Israel. Essa é a mensagem. Então, observe, ele faz um juramento. Ele jura, ele levanta as mãos para o céu e o tempo está próximo. Versículo 7. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando estiver pronto para tocar, ou seja, para tocar a sua trombeta, observe o que lemos no versículo 7. Se cumprirá o segredo de Deus. Do que se trata aqui? A redenção de Israel, a promessa do reino, o estabelecimento do reino. E então você pergunta, mas o que isso tem a ver com o povo judeu? Muito simples. A aliança que Deus fez com Israel ainda não se cumpriu plenamente. O seu cumprimento, ou seja, o estabelecimento do reino, só acontecerá quando Deus completar a aliança com o povo judeu. Essa é uma verdade sobre a qual os profetas falaram repetidas vezes. O que eu quero que você perceba é o seguinte. Se você ler qualquer um dos profetas menores, se você ler Ezequiel, Jeremias e Isaías, verá que todos falam, em uma só voz, sobre como Israel seria trazido de volta a Deus antes que o reino de Deus fosse estabelecido. E o segredo aqui é como ele fará isso. Ele fará isso por meio do Messias. Mas isso não é segredo. O segredo é quem é o Messias. Como diz Zacarias, Israel olhará para aquele que foi traspassado. Ou como Isaías diz, ele levantará as mãos e eles verão as marcas. Várias são as vezes que Deus diz como ele trará Israel à redenção. Tudo depende de eles reconhecerem o Messias crucificado. Olhe para o versículo 7 mais uma vez. Ele diz, no dia da voz do sétimo anjo, quando estiver pronto para tocar. Lembre-se de que o sétimo contém todo o restante do livro do Apocalipse, que enfatiza o estabelecimento, a transição e a entrada no reino de Deus. Ele diz, naquele momento, quando estiver pronto para tocar, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Se estivermos prontos para os últimos dias, se tivermos discernimento, se estivermos preparados, é pela profecia. É por isso que eu digo sempre, se você for sensível ao Espírito Santo, você terá o desejo de aprender Isaías, você terá o desejo de aprender Jeremias, você vai querer conhecer Ezequiel com paixão, e você lerá os profetas menores. Por quê? Porque essas são as Escrituras. Elas nos dão uma visão dos últimos dias e revelam o que Deus está fazendo. E deixe-me compartilhar uma coisa com você. Em geral, nos dias de hoje, a igreja abandonou os profetas. Você olha a última vez que alguém deu uma mensagem.
versículo por versículo, capítulo por capítulo, através de todo o livro de Isaías. Quando terminarmos o livro do Apocalipse, você sabe o que vamos fazer? Vamos examinar o que as Escrituras revelam sobre um dos maiores profetas, que é o profeta Oséias. Seu nome significa salvação. E por que desejaríamos conhecer alguém cujo nome carrega a salvação? Porque Oséias nos ensina exatamente isso. Sua profecia é essencial para compreendermos o caráter de Deus e caminha lado a lado com o livro do Apocalipse. Por quê? Do que se trata o livro do Apocalipse? Ele revela o caráter do Messias. Agora, vamos prosseguir. Olhe o versículo 8. Depois a voz que tinha ouvido falar do céu voltou e falou comigo, dizendo: Vá, pegue o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Lembre-se, isso é importante, porque estamos falando sobre a criação de Deus. Estamos falando sobre Deus agindo em relação à sua criação para trazer o cumprimento do segredo dos profetas, que é, em uma palavra, redenção. É sobre isso que este livro fala tão bem. Observe o que ele diz a esse respeito. Ele diz no versículo 9: Eu fui ter com o anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. E ele disse: Pegue-o e coma-o. Ele será amargo. Onde? Em seu estômago. Mas em sua boca será doce como mel. O que eu quero que você perceba é isto. É exatamente o oposto do que aprendemos em outra parte das Escrituras. Ele diz que será o quê? Será amargo em seu estômago, mas doce em sua boca. O que isso está nos dizendo é que uma mudança está chegando. E vai parecer o quê? Vai parecer que está tudo bem, sem problemas. É o que ouvimos. Mas quando as pessoas dizem paz e segurança, o que vai acontecer? Uma destruição repentina. Isto está revelando que, mesmo embora as pessoas pensem em doçura, o que está sendo enfatizado é a amargura no estômago. É por isso que ele diz, olhe para o versículo 10, ele diz: Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e aconteceu que na minha boca era doce como mel. Mas depois que o comi, o meu estômago ficou como? Amargo. É isso que este livro está tentando revelar. Está tentando nos revelar que as coisas doces passaram e a amargura está chegando. Mas entenda um princípio muito importante. Lembra do que falamos? Este livro inteiro pega temas do restante das Escrituras. No livro do Êxodo, você lembra que os filhos de Israel chegaram a um corpo de água e estavam com muita sede e queriam tomar aquela água, mas quando a provaram, era mai marim, o que significa águas amargas. E o que eles fizeram? Veja, a amargura deve sempre nos levar de volta ao que o Antigo Testamento, especialmente o que a Torá diz sobre esse tema. E qual foi a instrução dada a Moisés? Ele foi chamado a pegar uma árvore. Você deveria ouvir o que os rabinos e os sábios antigos dizem sobre esta árvore. Ela é a árvore da vida. Então ele pegou a árvore e a lançou nas águas amargas, e aquelas águas amargas se tornaram doces. É isso que a cruz faz. A amargura da morte do Messias se transforma em quê? Em doçura, quando a entendemos e a recebemos. Essa é a esperança que temos ao longo deste livro. Um livro que nos diz, nos revela e nos ensina como o reino será estabelecido. Olhe para o nosso último versículo. Por favor, para o versículo 11. Então me disseram: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Muitos reis. Por que isso está escrito aqui? Vou te fazer uma pergunta. Quando vemos e ouvimos os povos, as nações, as línguas e os reis, a que isso se refere? É uma referência ao que vimos em Apocalipse capítulo 7, versículos 9 e 10. Do que estou falando? Sobre o arrebatamento. O arrebatamento está relacionado ao corpo de crentes, aos que têm um relacionamento de aliança. O que precisamos perceber é o seguinte: precisamos perceber que Deus, mesmo neste ponto do livro do Apocalipse, quer ver as pessoas chegarem à fé. Ele ainda está buscando aquelas pessoas rebeldes, tanto judeus quanto gentios, para que aprendam a verdade, para que se arrependam e absorvam a palavra de Deus. Então, para concluir,
quero fazer algumas perguntas. A primeira é: você está absorvendo as Escrituras? Você as está lendo? Você está estudando a palavra de Deus? Vou te dizer uma coisa: se não estiver, você é fraco espiritualmente e não estará preparado para o que vai acontecer neste mundo. Você não será encontrado fiel naquele sexto selo. Quando a perseguição contra os crentes começar, quando todas essas coisas acontecerem, você não encontrará força porque não se preparou por meio da oração, da obediência, da intimidade, da adoração, para que seja encontrado fiel. E te digo ainda que muitas vezes parece que todas essas coisas do livro do Apocalipse estão muito distantes. Mas te digo o seguinte: elas estão para acontecer. Estamos vendo indicações proféticas com o que está acontecendo no Oriente Médio, com o que está errado em Israel, com o que está acontecendo no mundo. Podemos ver que os últimos dias estão se aproximando. Estamos nos aproximando muito da primeira guerra do capítulo 8 de Daniel. É essa guerra do capítulo 8 de Daniel, a primeira, que dará origem ao fato de que o vencedor será o anticristo. Ele governará. Estamos chegando muito perto dessa guerra. A profecia está sendo cumprida. Minha pergunta para você é: você é sensível a isso? Você está ciente disso? A sua verdadeira vida, as suas orações, as suas atitudes, a sua fala refletem isso? Mais uma vez, estamos sem tempo. Até a próxima semana, quando continuamos Apocalipse capítulo 11. In Revelation, in chapter 11. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.